Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um estudo da série sobre o Sermão da Montanha. Hoje nós estamos na 10ª aula desse estudo, dessa série, e nós vamos falar sobre a solicitude da vida. O estudo é baseado em Mateus capítulo 6, 25, 26 e 27, né? Esse é o texto base, o texto de referência. O texto fala daquele momento do Sermão da Montanha em que Jesus fala aos seus discípulos que eles não fiquem ansiosos, que eles não fiquem cuidadosos com as coisas da vida, né? E isso é o tema central desse estudo. E antes de nós entrarmos propriamente nos pontos, nos tópicos, né? Que sempre são 3, né? Os tópicos sempre são estruturados em 3 pontos. A gente precisa dizer que ansiedade, depressão, essas doenças da alma, né? Esses males da alma são os males do século, né? São recorrentes e comuns na vida de muitas pessoas. Hoje nós vemos crianças, né, sofrendo de ansiedade, de depressão, e tudo isso vem se agravando, né, nos dias modernos, nos tempos modernos. Acho que boa parte disso é resultado da economia, da tecnologia, das redes sociais, né, que recentemente eu dei um estudo na minha igreja que falava um pouco sobre os efeitos das redes sociais nas pessoas, na vida de estudantes que participaram de uma pesquisa no Instituto Americano, né, na Universidade de Illinois, e nós vimos que as redes sociais elas têm efeitos assim, devastadores com relação à ansiedade, à depressão, porque a pessoa é super exposta a uma realidade que não é daquele jeito, né? As pessoas não são tão bonitas, as pessoas não são tão felizes o tempo todo. Então, a rede social ela captura um momento, né? Por exemplo, o Instagram. A pessoa captura um momento ali num restaurante, num passeio, e ela edita aquela foto, ela coloca filtros, e toda foto ela é preparada, é encenada para que seja a foto mais bonita, né? E isso acaba passando uma realidade que não é bem assim, não é exatamente daquele jeito. Então as pessoas são super expostas àquelas imagens de gente sempre feliz, sempre bonita, sempre nos melhores lugares, nos melhores restaurantes, nos melhores passeios. E às vezes a pessoa não tem uma vida semelhante àquela, né? E ela acaba ficando frustrada e ansiosa diante de tanta exposição daquela realidade falsa, maquiada, né? Então foi um estudo muito interessante. Você pode acessar o site marciojunior.com.br e procurar por um e-book chamado Seara Digital. Lá tem esse tema, né, tem esse conteúdo sobre redes sociais e os impactos que elas causam nas pessoas, né, na ansiedade. E, bom, depois que a gente faz essa breve introdução, né, e antes de nós entrarmos aqui no ponto 1, que é combatendo a ansiedade, a gente precisa entender uma coisa antes, né? A gente tem que ter cuidado, tem que ter prudência quando tratar desse assunto, né? Porque, na verdade, existem, na minha humilde opinião, existem 2 tipos de ansiedade, né? A ansiedade não é tão simples de se explicar. Eu não sou psicólogo, né? Até queria mandar aqui um abraço para o nosso evangelista Sandro, evangelista da nossa igreja, que é psicólogo. Talvez a gente pode em um outro momento fazer um bate-bola, né, sobre esse tema aqui para o canal, né? Vou deixar o convite aí para o Sandro e espero que a gente possa fazer um bate-papo sobre esse tema em algum momento. Mas
Na minha opinião, existe uma ansiedade natural, né? Existe uma ansiedade patológica, uma ansiedade que te paralisa, que prejudica a sua vida, que prejudica o seu dia a dia, que te faz perder o sono, que te faz perder o desempenho no trabalho, que te faz comprometer os seus relacionamentos pessoais. Então, é um tipo de ansiedade patológica. Esse tipo de ansiedade, como doença, né, ele precisa de tratamento, você precisa de um acompanhamento profissional e certamente a gente não pode negar que a vida espiritual, a oração, a devoção, a leitura da palavra, o adorar, o cultuar, isso certamente é benéfico, né, para que uma pessoa saia desse momento, né, desse estado de ansiedade. Mas a gente não pode desprezar, né, que em alguns casos, nos casos mais graves de ansiedade e depressão, que é importante também que as pessoas passem por uma ajuda profissional. E é irresponsabilidade nossa, a gente tem que tomar cuidado para não simplificar esse problema que às vezes é tão grave, simplesmente dizendo ansiedade é falta de Deus, ou vai orar que a ansiedade passa. E às vezes não é assim, às vezes a pessoa está tão ansiosa e tão inquieta que ela nem consegue orar, né? Então vamos ter sabedoria e prudência para lidar com esse assunto, porque às vezes é um assunto mais complexo e mais difícil do que a gente imagina, né? Algumas pessoas podem evoluir, né, de uma ansiedade para uma crise de pânico e causar sérios problemas, né, para a sua vida e até para a vida de outras pessoas. Então vamos ser prudentes quando tratarmos desse assunto, para não diminuirmos às vezes a dor de algumas pessoas, né? As coisas não são tão simples, né? Por isso, quando a gente entende que existe uma ansiedade natural e uma ansiedade patológica, a gente já começa a esclarecer um pouco mais a nossa visão a respeito do problema. Um exemplo de ansiedade natural é que, de repente, antes de você fazer uma prova importante, né, de um concurso, de um vestibular, ou antes de fazer uma viagem que você está planejando há muito tempo, que é muito importante, né, para a sua família, para você, ou antes de uma entrevista de emprego, é natural que as pessoas fiquem um pouco ansiosas, né? Isso não é um problema, né? O problema é quando isso se agrava e evolui e as pessoas acabam paralisando a própria vida diante desse estado, né, de ansiedade. Ou então quando é uma ansiedade infundada, né, sem fundamento, uma ansiedade que não faz sentido, que não é lógica, e isso também é prejudicial, né, que prejudica a vida da pessoa, né? Então, dada essa introdução, eu queria pedir para você, né, curte esse vídeo, comenta aí nos comentários, deixa a sua pergunta. Eu queria fazer o seguinte, eu queria que o Sandro visse esse vídeo aqui, então eu queria, se você puder, bota aí no comentário, né, Evangelista Sandro, né, aparece aqui no canal para falar mais sobre ansiedade, depressão e essas doenças da alma, né, esses problemas da alma humana, do ponto de vista cristão, do ponto de vista da palavra de Deus, né? O evangelista é um grande homem de Deus, o evangelista Sandro, e além de ser um profissional aí da psicologia, ele também é um servo do Senhor, né? Bom, então comenta, curte, segue esse canal, isso é muito importante. Bota o sininho aí, né? Marca o sininho na hora de seguir, de se inscrever no canal. E vamos ao estudo, né? Bom, nós no primeiro ponto temos combatendo a ansiedade, né? O autor dessa lição aqui é a revista da editora Betel, tá bom?
É nela que nós estamos nos baseando prioritariamente. No estudo de hoje nós também usamos o dicionário Strong e o comentário de Moody, né, para complementar esse conteúdo aqui, tá bom? A introdução, né, no ponto 1, ele diz aqui, ó, que o alvo principal dos princípios ensinados por Jesus Cristo é mostrar que a ansiedade é desnecessária e que não devemos permitir que o afã do dia de amanhã desequilibre a estrutura das nossas vidas. O que ele está dizendo? A ansiedade é desnecessária. E quando a gente passa a imaginar ou enxergar desse jeito, a gente vê que faz todo sentido. A ansiedade não vai resolver o problema, né? Quando você está ansioso, isso não torna o problema menor, isso não resolve o problema, não traz benefício nenhum. Então a ansiedade é algo completamente desnecessário, a ansiedade é inútil, a ansiedade não resolve o problema. Às vezes, eu diria que a ansiedade é você sofrer 2 vezes pela mesma coisa. Você sofre por antecedência e quando chega o momento que você precisa passar por aquela situação que te deixava ansioso, você sofre de novo, né? Então, quando você tem ansiedade, você sofre 2 vezes os mesmos males, né? Você sofre antes e sofre durante o problema que você iria enfrentar, né? Então, no ponto 1.1, a nossa lição, nós temos 3 pontos aqui, né? O primeiro é combatendo a ansiedade, o segundo é ansiedade para nada é proveitosa e o terceiro, vencendo a ansiedade. Olha só que lição maravilhosa, né? Você vai aprender, né, à luz da palavra de Deus, como vencer a ansiedade. Bom, no ponto 1.1, não andeis ansiosos. Se a gente analisar, né, eu até comentei isso um pouco mais na frente, mas eu queria antecipar aqui, né? Se você analisar a ansiedade, essa mensagem de Jesus, essa palavra de Jesus, é uma ordem, né? Ele diz, não andeis ansiosos. Ele não dá uma opção, não é uma questão opcional. Se você puder, não fique ansioso. Não, isso é um mandamento da palavra de Deus. Então, quando nós estamos ansiosos, nós estamos desagradando a Deus. Eu diria o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Já percebeu que às vezes a gente fica irritado quando alguém duvida da nossa capacidade? E tem gente até que usa isso, né, como um ardil, né, de fazer você realizar coisas que você inicialmente não queria, mas que a pessoa quer que você faça. Como você diz às vezes para uma criança, né, olha, eu duvido que você faça tal coisa, você não consegue fazer tal coisa. E aí aquela pessoa fica, né, ansiosa ou fica irritada, fica com desejo de fazer aquilo para mostrar que ela é capaz de fazer aquilo, né? Então, incomoda quando você duvida da capacidade de alguém. Quando alguém duvida da nossa capacidade, isso nos deixa triste, isso nos deixa às vezes irritado, né? Se eu digo para alguém que ela não pode fazer tal coisa, que ela não consegue fazer tal coisa, e aquela pessoa sabe que pode fazer, isso causa um desconforto, né? É desagradável. Se alguém disser para mim, olha, você não consegue fazer tal coisa, e eu ter consciência de que eu consigo, eu vou ficar irritado, eu vou mostrar para aquela pessoa que eu consigo fazer, né? Dependendo da situação, obviamente. Então, se é ofensivo quando alguém nos diz que nós não podemos fazer alguma coisa que nós sabemos que podemos fazer, se é desagradável, se nós não gostamos, certamente Deus, como um ser pessoal e inteligente, ele sente algo semelhante, não do ponto de vista humano, né, porque Deus é perfeito, mas certamente também entristece a Deus. Um Deus onipotente, um Deus que nada é impossível para ele,
ter seus filhos e servos duvidando da sua capacidade de resolver os seus problemas, né? Então, eu acredito que Deus sente-se ofendido e Deus se sente ofendido quando nós duvidamos dele, né? Esse é o problema da fé, né? Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia, porque quando você não tem fé, você está duvidando do seu Deus, da capacidade do seu Deus de resolver os seus problemas. E como nós nos sentimos bem, e mais uma vez eu repito, né? Isso que eu estou dizendo é o que a teologia chama de antropomorfismo, né? Quando nós damos a Deus características humanas para facilitar a nossa compreensão de quem é Deus. Então, não leve o que eu estou falando aqui ao pé da letra, né? Não é que Deus seja volátil aos sentimentos humanos como nós somos, né? Como se Deus pudesse ser manipulado pelos mesmos sentimentos que nós somos. Então, o que eu estou dizendo é que, da mesma forma que você se incomoda quando alguém diz que você não é capaz de fazer alguma coisa que você sabe que é capaz, Deus se sente ofendido quando você duvida de que ele possa resolver o seu problema, por exemplo, né? Então, é algo agressivo para Deus. Mas como é que você não crê que eu possa resolver isso? Eu não sou onipotente? Eu não sou todo-poderoso? Eu não sou seu pai amoroso que cuida de você? Por que você não acredita que eu posso resolver esse problema, né? Então, esse é o problema da fé. A fé agrada a Deus e a falta de fé é ofensivo a Deus. Então, quando nós estamos ansiosos, nós estamos duvidando de que Deus irá resolver o nosso problema, ou de que Ele proverá, ou de que Ele suprirá as nossas necessidades. Então, a ansiedade é, de certa forma, uma ofensa para Deus, né? Da mesma forma que a falta de fé é. E aí eu digo aqui, né, fazendo essa analogia e essa comparação com nós humanos, né? Deus, na verdade, não é atingido, né, pelas os nossos erros, os nossos pecados, a nossa ansiedade não faz absolutamente nenhuma diferença para Deus, né, como soberano. Mas entendam essa minha ilustração, né, de que a nossa ansiedade ofende, né, a Deus. Espero que tenha ficado claro, tá? Então, não andeis ansiosos, é um mandamento, é a palavra de Jesus. Ainda eu destaquei nesse ponto o seguinte: o pensamento interior de que a vida consiste apenas em comer, beber e vestir, não é um pensamento saudável, né? Esse tipo de postura resume a vida, a simplicidade dessas coisas, e a vida é muito mais complexa. O ser humano nasceu e foi criado para adorar a Deus, né? E no meio do caminho ele vive, ele come, ele se diverte, ele faz outras coisas, mas o nosso objetivo maior é a adoração, né? E para que isso aconteça, as outras coisas da vida precisam também estar alinhadas, né? Precisam estar equilibradas e saudáveis. Por fim, eu destaquei ainda aqui: o angustiar-se pelo amanhã antes de saber o que ele produzirá, né? Não é exatamente isso que Jesus está proibindo, né? O próprio Moody, ele diz aqui no seu comentário algo parecido, né? Esse trecho de Mateus 6:25, segundo Moody, ele diz aqui: não é uma proibição de previdência ou de planejamento, né? Quando você decide planejar alguma coisa, fazer uma reserva financeira, fazer uma faculdade, você está se antecipando, né? Buscando melhoria para o seu futuro. Isso não é proibido, né? Eu até queria compartilhar com vocês algumas referências bíblicas que confirmam isso. Por exemplo, na primeira carta a Timóteo 5:8, né? Provérbios 6, do 6 ao 8, Provérbios 30:25. Então são algumas referências que
confirmam que o homem pode sim planejar e se precaver e fazer poupança, e tentar melhorar o seu futuro. Isso não é problema, né? Mas isso tem que ter equilíbrio. A Bíblia também diz que a gente planeja, mas é Deus quem dá o veredito final, né, da nossa vida. Por isso, planejar não é proibido, mas os nossos planos, os nossos sonhos e objetivos precisam estar debaixo, né, da orientação de Deus, debaixo da palavra de Deus, da vontade soberana de Deus, né? Moody ainda diz que esse texto, na verdade, está falando da ansiedade sobre as necessidades diárias. E aí a gente não pode esquecer do que o povo viveu no deserto, né, quando saiu do Egito. Chovia comida, literalmente. Todos os dias o maná caía do céu. Durante 40 anos o povo sobreviveu com o maná que caía do céu, né? Isso é um exemplo de Deus, é uma lição que Deus nos dá a respeito da sua provisão. O povo precisava confiar de que o maná estaria lá no dia seguinte também, né? Então, confiança em Deus, né? A nossa ansiedade é resultado de falta de confiança em Deus, de uma fraca confiança em Deus, e por isso ficamos ansiosos, né? E como, se você chegou nesse momento do vídeo, está ouvindo isso, você acaba de entender também, né, o contraste disso que eu falei com o que eu falei logo no começo, né? Ou seja, eu estou mostrando os dois pontos, né? A gente não pode dizer que ansiedade é falta de Deus, mas a gente também não pode ignorar que quando nós confiamos mais em Deus, nós somos menos ansiosos, né? Então, eu acho que esse equilíbrio aqui precisa ser ressaltado, né? A gente não pode simplificar tanto um problema que atinge tanta gente assim, né? No ponto 2 ele diz: a vida é mais que o mantimento. E no ponto 1.3 ele diz: olhai para as aves do céu. Quando ele diz aqui a vida é mais que o mantimento, o autor ele cita aqui o Champlin, né, que diz que a vida deve incluir desejos e interesses que não abranjam apenas as coisas físicas. E a fala de Jesus é muito, muito lógica, faz muito sentido, né? Ele diz o seguinte: se Deus te deu, ele pergunta, o que é mais importante, né? O corpo, né? A vida ou o alimento, né? Se Deus ele te deu a vida e te deu o corpo, né, e isso é mais importante, será que as coisas menos importantes ele não daria? Por isso, Jesus busca pela razão. E ele faz essa comparação aqui em vários momentos nesse trecho aqui, né? Ele fala da comparação do que é mais importante e o que é menos importante. Ele está mostrando para você que Deus está te dando o mais importante. Então, o menos importante também virá. Essas comparações dão um pouco de lógica, né, nessa passagem. Ele diz o que é mais importante, o corpo ou o alimento, a vida ou o alimento. Então, aí a pessoa para e pensa, realmente o corpo, a vida é mais importante. Porque eu posso comer um dia e posso não comer no outro, mas eu continuo vivendo. Então, Jesus traz o ansioso para a realidade, para a lógica, para o entendimento, para mostrar que Deus está dando, já deu as coisas maiores e mais importantes. Então as coisas menores e menos importantes também virão, né? Se as mais importantes já foram dadas, as menos importantes certamente serão também. Então, se ele se ele te criou, ele também vai te sustentar. Amém? Se ele veste as coisas menos importantes, como o lírio do campo, ele vai falar aqui um pouquinho mais na frente, ele também vai te vestir, porque você é mais importante que um lírio. E nesse ponto 1.3 especificamente, né, diz, olhai para as aves do céu, né?
Isso aqui já dá um sermão, né? Isso dá uma mensagem profunda, né? Olhai para as aves do céu. Quem é mais importante, você ou o pardal, né? Quem é mais importante, você ou aquele pombo que fica ali andando na sua rua, né? O que é mais importante? E aí, o homem como coroa da criação, certamente ele é mais importante. Apesar dos valores hoje estarem bem deturpados, né? Onde às vezes alguns animais estão sendo mais valorizados que seres humanos, né? Mas pela lógica, né, na hora de salvar, né, tá tendo um navio tá afundando, a gente vai salvar as pessoas ou os bichinhos que estão ali sendo transportados também? Se der para salvar todo mundo, a gente salva todo mundo, tanto as pessoas como os animais. Mas o marujo, né, o marinheiro, ele está preparado, ele tem uma ordem, né, de sequência de salvamento. Primeiro, mulheres e crianças. Essa é a ordem. Todo mundo, essa frase é famosa, né, nos filmes. Mulheres e crianças primeiro, né? O marinheiro grita quando o navio está afundando. Então, depois os homens. O capitão é o último a descer do navio, né? Então, essa é a ordem moral, né? Essa é a ordem de honra. Então os animais não estariam como prioridade, né? Então Jesus faz essa comparação: vocês são mais importantes que os passarinhos, né? É claro que são. As pessoas são mais importantes do que os pássaros, né? Pessoas são mais importantes que animais. Entre salvar uma criança e salvar um cachorrinho, eu salvo a criança, né? Então é uma questão de lógica, né? Mas a sociedade está tão perturbada hoje que os animais às vezes têm mais valor do que as pessoas, e isso é um perigo, né? As pessoas têm mais valor, é óbvio, né? Numa situação de crise, de emergência, as pessoas são as prioridades, né? E isso não tem nada de errado nisso, tá? Então, Jesus diz: olhai para as aves do céu. Se Deus cuida das aves do céu, que são menos importantes do que os seres humanos, né, no contexto da criação e de tudo, né, por que Ele não cuidaria também de vocês, né? Se Ele cuida das aves, Ele também vai cuidar de cada um de nós, né? Eu destaquei ainda aqui: Jesus não está ordenando que fiquemos esperando cair do céu a nossa provisão. Não está encorajando a preguiça, nem falando contra nos esforçarmos em trabalhar para suprir as necessidades da vida. Ele ensina que não devemos viver ansiosos, né? As aves, né, os pássaros, eles não se preocupam, eles não fazem um planejamento do dia de amanhã, né, a respeito da sua comida, do seu alimento. Ele simplesmente amanhece, acorda, ele vai atrás do seu alimento e chega, o alimento chega, né, sempre chega. E aí ele volta para o seu ninho e no dia seguinte ele faz o quê? A mesma coisa, né? Ele não fica ansioso, mas hoje é segunda-feira, como é que vai estar na sexta-feira, né? Como é que vai estar na terça-feira? Então não existe essa preocupação com os animais, né? Porque eles sempre esperam pela provisão do Criador. O homem, como um ser racional, é o único que tem ansiedade com o dia de amanhã, né? Todos os outros seres vivos, todos os outros animais, eles obedecem totalmente ao seu propósito de criação, né? O passarinho, ele simplesmente, a cada manhã, ele passareia, né? Eu acabei de inventar essa palavra, gente. Ele simplesmente vive como pássaro a cada manhã, né? O gato, o boi, o animal que seja, né? O leão, ele simplesmente
o leão é leão a cada dia, ele não tenta ser algo diferente de um leão, né? Ele não tenta ser algo diferente do que ele foi proposto a ser, ele foi criado para ser. O homem é o único ser que tem essa moda aí, que tem essa invenção de tentar ser algo que não é, né? E aí isso acontece em vários aspectos, né? Desde de gente aí que tenta ser outra pessoa, né? Gente que é homem, mas eu não me sinto, eu sou uma mulher no corpo de um homem, eu sou um homem no corpo de uma mulher. Então, até nisso, né? As pessoas não vivem aquilo para o qual elas foram criadas para ser, né? E aí talvez tenha até polêmica com esse trecho aqui do vídeo, né? Mas eu não me importo, né? Nós precisamos viver o que a palavra diz, o que a Bíblia diz. Todas essas questões aí é ideologia, é só ideologia, não é, nem ciência né? É só ideologia. No ponto 2, a ansiedade para nada é proveitosa. Aqui nós temos 3 subpontos, né? A vida não permite acréscimos, isso aqui é muito interessante. O 2.2, a ansiedade é cega, também muito interessante esse ponto 2.2. E por fim, o ponto 2.3, a ansiedade é incrédula. São 3 aspectos aqui do ponto 2. A ansiedade para nada é proveitosa. Isso realmente faz todo sentido. A gente percebe uma tentativa de Jesus, né, de tornar esse trecho da mensagem lógico, né, racional, inteligente, né, fazer as pessoas raciocinarem e pensarem, peraí, mas realmente não faz sentido ser ansioso, né? Eu preciso confiar mais. A vida não permite acréscimos. Jesus usou uma expressão aqui interessante, né? Ele pergunta, quem pode acrescentar um côvado, né, ao curso da sua vida? É engraçado que, na verdade, o côvado é uma unidade de medida de distância, né? É como, para nós aqui no Brasil, é como o metro, o quilômetro, né? É uma unidade de medida que mede espaços, né? Que mede distâncias, que mede áreas, né? E não tempo. A vida, ela é medida no tempo, né? A pessoa vive um dia, 100 anos, né? Não é curioso Jesus ter usado uma unidade de medida de distâncias para falar da vida, né? Para medir a vida. Olha, você não pode acrescentar naturalmente, né? Normalmente uma pessoa diria ninguém pode acrescentar um dia à sua vida ou uma semana à sua vida. Isso seria o tradicional. Mas aí Jesus foge um pouco desse tradicional e já desperta provavelmente uma curiosidade, como despertou em mim, né? Nos seus ouvintes ali, nos seus discípulos, nas pessoas que estavam ouvindo o Sermão da Montanha. Talvez as pessoas pararam e pensaram, por que ele está falando que ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida, né? Se a vida não é medida em côvados, né? A vida não é medida em metros. Imagina aí, gente, que coisa engraçada, né? O que Jesus fez aqui? Será que ele estava sendo irônico? Imagina se eu pergunto para você, né? Quantos metros você tem de vida? A pessoa completa aniversário, né? No dia do aniversário, as pessoas perguntam, e aí, você tem quantos quilômetros agora, né? Você completou quantos quilômetros de vida? É mais ou menos o que Jesus está fazendo aqui, né? Não sei se ele está sendo bem humorado ou essa expressão é meramente aquela questão de esticar, né? Esticar a vida. O autor usa essa explicação aqui, né? É uma linguagem popular, né? Jesus está usando uma linguagem coloquial do povo, né? Do povão ali e sendo bem simples na sua forma de falar, para ser compreendido, né? Então Jesus é como se Jesus dissesse o seguinte, na nossa língua, né, no português,
É como se Jesus dissesse o seguinte: olha, ninguém consegue esticar a sua vida, né? Ninguém consegue deixar a sua vida maior, mais longa, né? Daí a expressão, daí que o porquê ele está usando côvado, né? Uma unidade de métrica, né? De distância para falar da vida, né? Mas é interessante, isso aqui é curioso, né? Por que usar essa expressão para uma coisa que deveria ser medida com tempo, né? A vida não é medida em metros ou quilômetros, a vida é medida em horas, dias e anos, né? Anos de vida. Mas é muito engraçado, né? Muito interessante o fato de Jesus ter usado essa expressão. É provável que seja uma expressão idiomática ali da língua que Jesus falava, né? Nos dias ali do Novo Testamento, né? Talvez foi reproduzido por Mateus aqui na língua grega, talvez fosse uma expressão comum na língua grega, ou no aramaico, né? Que foi provavelmente a língua que Jesus usou para pregar esse sermão, né? Mas isso aí a gente não sabe, né? Não tem como saber exatamente, mas eu achei de uma perspicácia de Jesus aqui fantástica, né? Usar uma unidade de distância para falar da vida. E quando eu li isso aqui a primeira vez, eu era novo convertido, e aí eu li isso aqui, eu ficava pensando, será que ele está falando da altura, né? Será que ele está falando, ninguém consegue aumentar, né? Um côvado, meio metro a sua altura, né? Mas não é exatamente isso que ele está dizendo, né? Ele está falando do curso da vida, né? Da sua vida, literalmente. E achei muito curioso esse ponto aqui, é bem interessante. No 2.2 vamos avançar, né? A gente já está chegando perto da nossa meta, né? de tempo para cada aula. Vamos evoluir aqui para nós abrangermos toda a lição. No ponto 2.2, a ansiedade é cega, né? O autor dessa revista diz: pessoas ansiosas são incapazes de enxergar as lições que a própria natureza oferece. É aquilo que eu falei para vocês. Jesus está se esforçando para trazer lógica para o seu sermão e deixar claro para as pessoas o sentido da vida, o porquê das coisas. Mas quem é ansioso não enxerga, né, isso. Quem é ansioso não se dá conta. Quem é ansioso, ele não tem a capacidade de medir, né, o sentido das coisas, de entender que a vida é mais importante do que o alimento, né, de que o corpo é mais importante do que as roupas. Às vezes a pessoa tem uma saúde de ferro, a pessoa não tem nenhum problema de saúde, mas não tem aquela roupa nova para usar na festa, né? E aí essa pessoa fica tão mal, né, com essa situação. E eu não queria diminuir, né, essa dor, não é a minha intenção, mas trazer a consciência, né? Às vezes você tem um corpo perfeito e saudável, o que é uma roupa, né, diante disso? Como se torna pequeno, né, a falta de uma roupa nova diante de um corpo completamente saudável, né? Então nós precisamos ser mais gratos, né? Ansiedade também é uma forma, de certa forma, é uma maneira de ingratidão, né? Faz sentido isso, né? Bom, ainda no ponto 2.2, ele apresenta o lírio, né? Os lírios do campo. E ele diz que nem Salomão, com toda a sua glória, né? O rei mais famoso em questão de... tão famoso quanto Davi, a glória do reino de Salomão era famosa no mundo todo, né? E Jesus diz aqui, olha, tá vendo Salomão com toda aquela riqueza? Ele não conseguia ter a mesma beleza nas suas vestes que um lírio do campo tem, né? Então Jesus mais uma vez faz aquelas comparações, né? Ele compara um rei, um dos maiores reis da história, dos mais ricos da história, com uma planta, né? Veja o contraste que Jesus faz, né? Essas comparações
tentam trazer lógica para o sermão, né, para esse trecho do sermão. Olha, o que é maior, o que é mais importante? O rei Salomão, né, ou uma plantinha, uma flor que nasce ali no campo, no meio do mato, né? E aquela flor ali não vai ter nem uma semana de vida, ela vai morrer muito antes disso. E não vai deixar nenhum legado, não vai deixar absolutamente nada, não vai deixar história, não vai trazer, provavelmente nem traga benefício para ninguém que não a veja, né? Quantas plantas aí nascem e morrem e ninguém nem sabe que ela nasceu e morreu, né? A existência dela é praticamente indiferente ao resto da criação, né? É diferente de uma pessoa histórica como Salomão, né, que trouxe uma série de provérbios e tudo mais. Então esse contraste fica nítido. É claro que Salomão é mais importante do que uma flor, né? E aí Jesus apresenta, pois bem, se Deus veste tão bem uma florzinha ali, né, com aquela beleza das pétalas, ele também vai vestir você. Você é mais importante do que a flor, né? No ponto 2.3, a ansiedade é incrédula, né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso há pouco, né? Sobre a questão da fé e também de que não andar ansioso é um mandamento de Jesus e como essa ansiedade e incredulidade é desonra para Deus, né? Deus se sente desonrado. É por isso que Jesus diz ali em Mateus 6,30, né? Homens de pequena fé, né? Ele critica a falta de fé dessas pessoas que ouviam esse sermão e de nós também, né? Por que não? Ponto 3, né? Nós vamos avançar para o ponto 3, nós já comentamos esse ponto 2, 3 aqui, já foi comentado no decorrer da lição sobre fé, né? Então, vencendo a ansiedade, né? Como vencer a ansiedade? Olha só, a gente poderia botar esse título aqui nesse vídeo, né? Como vencer a ansiedade? A primeira coisa, né? Observar a palavra de Deus. E tudo isso que a gente está fazendo aqui agora, estudando a palavra de Deus. O autor divide esse ponto em 3, né? O Pai conhece as nossas necessidades, estabelecendo prioridades, né? Isso aqui também é muito importante. E basta a cada dia o seu mal, né? São 3 subpontos aqui que dividem o ponto 3. Então vamos lá de forma rápida, né? Nós queremos encerrar aí nos próximos minutos. Mas o Pai conhece as nossas necessidades. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de tudo, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe das suas dores. Ele não está alheio à sua dor, Ele não está alheio ou indiferente às suas necessidades, né? Então, como Ele conhece, Ele vai prover. Jesus faz comparações dos pais naturais aos pais espirituais, né, no Evangelho. E o Evangelho de Lucas tem uma citação interessante, né? Se uma criança pede um pão, você acredita que o pai vai dar uma pedra, né? Se ele pede um peixe, você acha que o pai vai dar uma cobra, né? Se ele pede um ovo, você acha que o pai vai dar um escorpião? Certamente que não, né? Se nós somos pais maus e sabemos dar aos nossos filhos coisas boas, quanto mais Deus, que é bom, dará coisas boas aos seus filhos, né? Ponto 3.2, estabelecendo prioridade. Aqui é o ponto mais prático dessa lição de como vencer a ansiedade. Por que é o ponto mais prático? Porque quando a gente estabelece a prioridade certa, os problemas periféricos são resolvidos, né? A gente tem um problema maior na vida, que é não buscar o reino de Deus. Esse é o nosso maior problema. Estou falando das coisas da vida, dos cuidados da vida. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar,
A Bíblia diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, qual é o nosso problema? O nosso problema é não buscar em primeiro lugar o reino. As outras coisas vão ser acrescentadas quando essa for resolvida. E o que naturalmente a gente faz na maioria das vezes, né? O natural é que a gente busque as coisas da vida, os cuidados da vida. O que a gente faz primeiro é: eu tenho que correr atrás de comprar o meu apartamento, pagar o meu apartamento, pagar a faculdade, pagar a conta de energia. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso de um aumento, preciso de um novo emprego. E aí as pessoas estão sempre atrás das coisas que são meros acréscimos àqueles que buscam o reino, né? Então, do ponto de vista prático, a gente precisa priorizar o reino, a gente precisa buscar o reino em todos os aspectos. Isso aqui é participar do culto, é ler a Bíblia, é orar, é adorar, é evangelizar, é discipular, fazer a obra de Deus. Quando a gente prioriza o reino de Deus e a sua justiça, é fazer o bem, é fazer caridade, é ajudar o próximo. A gente precisa priorizar o reino. Quando a gente prioriza o reino, as coisas que nós tanto buscamos na vida virão sobre nós como acréscimo, porque é isso que Jesus prometeu e eu creio naquilo que ele promete. Eu tenho algumas experiências, eu não vou compartilhar hoje, tanto por causa do tempo, talvez não seja o momento, né? Mas eu tenho muitas experiências de coisas que eu passei a fazer em prol do reino de Deus, até com certa dificuldade, e que simplesmente as portas se abriram diante de mim, com bênçãos magníficas, né? Então, em outro momento a gente compartilha esse testemunho aqui. E para encerrar, né, isso é muito importante, talvez seja o ponto mais importante. Priorize o reino de Deus e a ansiedade vai embora. Priorize as coisas de Deus, vá para o culto, leia a Bíblia, ore, priorize o reino de Deus que a sua ansiedade vai embora. Esse é o ponto prático da lição. Basta a cada dia o seu mal. Então, nesse ponto aqui, nós aprendemos a ser dependentes de Deus, né? Quando nós dependemos de Deus, nós limitamos, né, as necessidades daquele dia para aquele dia. A gente não se preocupa com o dia de amanhã, porque Deus proverá para o dia de amanhã. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Que essa lição possa ter trazido edificação para a sua vida. Espero que você, que é professor, aproveite os exemplos que nós acrescentamos aqui ao conteúdo da lição. E se você quiser ver os outros vídeos dessa série, tá? Eu vou deixar aqui no comentário, o primeiro comentário em destaque aqui na lição. E também vai aparecer aí no fim do vídeo, vai aparecer o canal, né, para você seguir a lista para você se inscrever no canal, para você ver o vídeo anterior e para você ver a playlist com todos esses estudos, esses 10 estudos agora, né, do Sermão do Monte. Amém? Deus te abençoe e fica na paz.